E aí, galera, está começando mais um boletim semanal aí para vocês. Eu tenho os meus companheiros de sempre aqui, Bruno Camargo. Fala aí, Bruno. Fala aí, meus companheiros e a galera ligada no Leitura, vamos para mais uma. Guilherme Barcelos, E aí, galera, sempre na luta aí, vamos que vamos. Caio Torres Salve, salve, galera ligada no Leitura de Jogo. Seguimos em frente. e Vitor Recla. Estamos aqui de novo, novamente, vamos embora. É isso aí, pessoal. Começando o programa, então, com as informações de Bruno Camargo. Fala aí, Bruno. Então, Greg, começando aqui falando de Fórmula 1, né? Falar sobre o handicap que vai rolar nas próximas temporadas da Fórmula 1 e que já está começando a ser um pouco inserido, assim, aos poucos na temporada atual. Bom, o handicap é muito mais conhecido, acho que para a galera que joga FIFA, inclusive, online, que seria uma ideia de, tipo, equilibrar as equipes mais fracas para poder bater de frente com as mais fortes. E é isso que vai acontecer nas próximas temporadas da Fórmula 1. Primeiro, com o teto orçamentário tendo um limite, agora as equipes maiores vão ter um limite de 145 milhões de dólares para poder gastar. Antes elas poderiam gastar à vontade. A gente vê assim, 145 milhões de dólares, acho que é bastante coisa, mas a gente sabe que o investimento nesses carros para desenvolver é gigantesco, então vai ser uma limitação que pode até afetar um pouco essas equipes que têm maior destaque e maior orçamento. O tempo limitado também do teste dos túneis de vento, que é usado para testar aerodinâmica, entre outros elementos do carro, também vai ocorrer esse limite de tempo na Fórmula 1. E as equipes maiores também vão ser mais afetadas, em contrapartida, as equipes menores vão receber uma certa vantagem. Como que isso vai funcionar? Antes, as equipes maiores poderiam treinar 24 horas por dia e 7 dias por semana, ou seja, 100% do horário dedicado para poder treinar e desenvolver o carro. Isso já não acontece na Fórmula 1 desse ano, onde são permitidos 65 testes por semana. E em 2021 esse número vai ser ainda menor. E, inclusive, as equipes maiores, elas vão ter um número menor de treino, não vão poder fazer 100% dos testes para os seus carros. Para poder dar um exemplo aqui, as equipes que ganharem o campeonato de construtores na Fórmula 1, que no caso foi a Mercedes, vão poder fazer só 90% dos testes no ano que vem. E aí, conforme vão descendo as posições, vai aumentando 2,5% de testes que poderão fazer. E isso vai até o 10º colocado, ou seja, o 10º colocado vai ficar com 112,5% dos testes disponíveis para poder fazer. Para 2022, inclusive, esse número vai ser até menor. Vai ser de 70% e a escala, em vez de 2,5%, vai ser de 5 em 5%. Então, o 10º colocado vai poder fazer 115% dos testes. Eu até pesquisei aqui no mesmo site que eu procurei essas informações, no F1 Mania, no UOL, uma declaração do James Key, diretor técnico da McLaren, e ele disse que com esse cenário você não terá mais oportunidades iguais, especialmente quando você está desenvolvendo um carro completamente novo. É bastante injusto impor tal desvantagem a equipes que trabalham bem, afinal, o sucesso não deve ser punido. E eu concordo com o posicionamento dele, ele também já tinha declarado que poderia ser até uma boa opção, porque vai nivelar um pouco mais o nível das equipes, mas eu também acho que não deve ser punido o sucesso, o bom desenvolvimento dos carros de equipes que têm destaque e que fazem carros melhores e, consequentemente, ganham mais corridas. E eu queria saber de vocês o que vocês acham dessas novas regulamentações. Vocês acham que esse equilíbrio vai ser bom ou vai ficar podando muito as equipes que têm maior destaque injustamente? Então, Bruno, é bom para a competitividade, né? Porque a gente vê aí a Mercedes ganhando o campeonato de construtores desde 2014. Então, de 2014 até agora, em 2020, só deu Mercedes, né, no campeonato, né? Também no título do piloto, com o Lewis Hamilton, com o Rosberg em 2016, com o Bottas brigando ali. Para as equipes menores, isso ajuda a equilibrar, para eles chegarem mais perto em 2021, 2022, a gente vê uma Fórmula 1 mais competitiva, podendo chegar, tipo, a McLaren a um título, a um piloto da Racing Point chegar a pole position, coisa que nessa temporada a gente só vê Mercedes ou RBR ali disputando para ver quem ganha as posições, para ver quem é campeão de construtores. Mas, por outro lado, eu concordo muito com a declaração do diretor aí que você citou, porque, por exemplo,
a Mercedes, ela tem grandes construtores, ela tem grandes profissionais, e a qualidade deles, eles, por exemplo, eles apresentam um trabalho, um projeto que vai ser eficaz, que vai ser excelente para a próxima temporada. E, claro, todo mundo sabe que trabalhos excelentes geram custos muito altos, né? Então, isso acaba limitando mesmo essas grandes construtoras, sabe? Porque não é justo o cara ter uma ideia extraordinária para agregar no carro e assim tornar esse carro mais competitivo, que vai ganhar tudo, como a Mercedes tem feito, sabe? E aí o teto orçamental é baixo, tem que estender um limite para ele. É como você fosse o cara mais criativo do mundo, mas você tem que se limitar a certo tipo de coisa, o que vai diminuir a sua criatividade. Então, é bom e é ruim. Esse é meu ponto de vista. Eu acredito muito que É, seja vantajoso para os corredores assim que estão em ascensão, né? Então, como o Gasly, o Albon, corredores que são de empresas menores, né? Escuderias menores e acabam mesmo com um carro, vamos colocar assim, menos potente do que as Mercedes, né? A própria, até mesmo não nessa temporada, mas a Ferrari, que são escuderias de destaque na Fórmula 1, já fazem ótimas performances nas corridas e brigam ali, pelo menos entre as pontuações. Isso é o que tende mais a agregar, sim, para a Fórmula 1, porque a gente gosta de ver o Hamilton brilhando, gosta de ver toda a majestade que o Hamilton aí coloca na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo é chato você só ver o Hamilton vencer, entendeu? Então ele é um bom piloto, ninguém tira isso dele, mas também acho que dá fazer uma competição mais democrática, assim dizendo, eu acho que é muito importante para o desenvolvimento tanto do próprio esporte, né, mas também para agregar valor assim ao esporte e aos fãs. Do ponto de vista esportivo, realmente, Vitor, é uma vantagem. A gente vai ver um nivelamento maior, um equilíbrio maior e, consequentemente, uma competitividade maior, né? Eu ainda acho que é um pouco injusto, assim, podar um pouco esse desenvolvimento alto, que, como o Caio já disse, como a pessoa, um uso de uma criatividade muito grande, um desenvolvimento muito bom dos carros, e aí as pessoas ficam um pouco limitadas. Mas é algo assim, não tem um lado 100% bom e 100% ruim. Não tem como dizer que é realmente bom ou ruim. Claro que algum lado vai ficar um pouco afetado, mas do ponto de vista esportivo, para a gente que gosta de ver, realmente vai ser muito bom. bom, assim, eu tenho uma visão bem parecida com vocês, assim. Eu acho que não tem um lado aí muito certo, né? Mas eu entendo esse lado aí de tentar podar essa questão aí do investimento, porque é a forma, né, que a Fórmula 1 de alguma maneira procura para tentar equilibrar a Fórmula 1. A Fórmula 1 que durante muitos anos foi muito equilibrada, lógico, teve seus períodos de hegemonia, como a Ferrari na época do Schumacher e tal, mas nesses últimos anos, assim, né, até essa hegemonia da Mercedes atual, sempre foi bem equilibrada e isso era muito interessante. Era difícil ver um piloto com mais de 6 vitórias na temporada. E hoje isso é normal com o Hamilton. Você sabe que ele vai ter isso aí em cada temporada. Então eu acho que é uma forma assim um pouco cruel, né? Que todo mundo está buscando para tentar equilibrar isso aí. E, de alguma maneira, também chega a ser injusto com a Mercedes, né? Que tem um processo criativo bem interessante aí de longos anos aí de trabalho de desenvolvimento. Mas é o que eu falei, é a única maneira de tentar equilibrar aí essa Fórmula 1 que nos últimos anos é muito desigual. E é Só importante destacar também, Guilherme. Opa, pode seguir. Pode falar, Bruno, pode continuar. Ah, obrigado. Não, só ia falar que, complementar a fala do Guilherme e também falar com vocês que agora mais do que nunca vai valer o talento do piloto, né? Realmente vai valer muito mais a habilidade do que o desenvolvimento técnico ali por trás. Eu só queria fazer um adendo que eu acho muito injusto, essa questão de diminuírem o número de treino, né, de testes, como você citou. Eu acho injustiça com os pilotos e com a própria construtora, com as escuderias. Porque, por exemplo, você já tem um teto de gastos limitado para construir o próximo carro da próxima temporada. E aí você também tem testes limitados para isso, como que, tipo, um orçamento mínimo vai conseguir produzir um carro e esse carro não vai poder ter testes suficientes para conseguir, no dia da corrida, ter um desenvolvimento bom.
a gente vê aí como a Pirelli, ela constrói seus pneus e dão, esse aqui dura tanto tempo de corrida, os pilotos vão se acostumando com um tipo de pneu diferente em seus treinos, nos testes de quinta, de quarta-feira, para quando chegar no dia da qualificação no sábado, fazerem o melhor tempo. Com esse nível de testes assim limitado, não tem como os construtores saberem quais são os erros que tem no carro, eles não terão tempo o suficiente para conseguir fazer as alterações, fazer as mudanças, trocar uma peça, ou seja lá o que for. Então, ao meu ver, essa é uma questão totalmente injusta para pilotos, telespectadores e as próprias escuderias. Então, esse foi um apanhado que a galera fez, comentando sobre essa questão que vai ser implementada na Fórmula 1. A gente fica ligado para saber como vai ser o decorrer dessa implementação, com novas informações aí que o Bruno certamente vai trazer para a gente, seja no boletim ou também na nossa página no Instagram. Lembrando, então, @leitura de jogo com 2 nós no final. Agora eu passo a bola para o Guilherme, que vai falar de NBB, não é isso, Guilherme? Isso, Greg. Vamos falar aí do NBB que se inicia amanhã, né? A nova temporada 2021, começa amanhã, dia 10 de novembro. E aí eu trouxe algumas informações aí para destacar, né? Para a gente comentar um pouquinho. Então, primeiro a gente começa falando dos times. São 16 equipes, né? Aí tem a listinha aqui: Fortaleza Basquete Cearense, do Ceará, o Bauru, de São Paulo, o Brasília, de Distrito Federal, o Campo Mourão, do Paraná, o Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, o Ceará Basquete, também do Distrito Federal, o Paulistano, de São Paulo, o Flamengo, o Pinheiros, de São Paulo, o Minas, o Mogi das Cruzes, de São Paulo, o Pato Basquete, do Paraná, o São Paulo, o Franca, também de São Paulo, o Corinthians, também de São Paulo, e, por fim, o Unifacisa, que é da Paraíba. Então, são essas 16 equipes, né, que vão brigar aí por mais uma temporada do NBB. Lembrando aí que vai destacar que a gente teve 2 perdas aí em relação à última temporada, né, 2 times aí tradicionais já do basquetebol brasileiro, que foi o São José, que não vai participar, né, nessa temporada. O São José, que inclusive já foi finalista, né, vice-campeão do NBB temporada 11-12, uma equipe do interior de São Paulo que sempre teve aí participando do NBB, não conseguiu. E também o Botafogo, né, o Botafogo aí que teve problemas financeiros, né, relacionados à questão do patrocinador, não conseguiu garantias financeiras para disputar o NBB. Então, é mais uma equipe aí que não vai disputar. O Botafogo, inclusive, só destacando, apesar dessa não participação no NBB, eles garantiram vaga, né, para participar do Campeonato Brasileiro, que é uma espécie aí de segunda competição do basquetebol, na qual o campeão vai conseguir uma vaga no NBB da próxima temporada. Então fica esse destaque também para o Botafogo. E aí, voltando assim, né, para o aspecto do campeonato, vai destacar então que o campeonato começa amanhã, serão um formato aí que a Liga, né, junto com os clubes, a Associação dos Clubes, definiu sedes específicas onde serão realizados os jogos de acordo com as equipes que fazem parte dessas sedes. Então, a gente tem aqui as sedes, né? Vou destacar as sedes para vocês, que é o ginásio do Maracanãzinho, no Rio, o ginásio Antônio Prado, que é do Paulistano, o ginásio do Morumbi, que é do São Paulo, o professor Hugo Ramos, que é do Mogi das Cruzes. A gente também tem o ginásio Vlamir Marques, que é do Corinthians, né? O ginásio Henrique Vilaborim, que é do Pinheiros, e por fim o ginásio Splan, que fica em Brasília, né? Que é onde manda os jogos aí o Cerrado Basquete, que é um dos novatos aí nessa temporada, junto com o Brasília. Então, vale destacar que essas sedes aí foram, né, definidas aí de acordo com toda uma questão logística, pensando justamente no deslocamento das equipes, né? Vista a questão da pandemia, então eles resolveram escolher sedes nas quais são capitais do Brasil, justamente para evitar esses deslocamentos para o interior, porque a gente sabe que tem equipes do interior e muitas dessas equipes não têm uma infraestrutura, né, de deslocamento, então isso pode afetar na questão da pandemia, e eles optaram por esse modelo aí, nesse primeiro turno do NBB, né, que tem aí previsão para durar até dezembro, e aí está previsto para o segundo turno uma nova reunião com os clubes para definir como é que vai ser o modelo do segundo turno. Então, esse modelo de sedes, de equipe jogando em sedes, é para o primeiro turno do NBB, que começa amanhã. Para o segundo turno, eles vão avaliar de acordo com a questão da pandemia, e caso haja uma necessidade de mudança, eles vão
alterar o formato. Caso não, vai manter esse formato, seguindo esses padrões aí da pandemia e de logística. Então, eu queria saber aí de vocês, né? O que vocês acham dessa nova formato, né, que se inicia no NBB, e também já abordando a questão mais dentro das 4 linhas, né, ali da quadra. Quem são os favoritos, assim, para essa disputa do NBB? Essa questão do formato me fez recordar bastante de quando o Vitor comentou sobre o futsal, né, Guilherme? Principalmente também para poder evitar essa questão da contaminação por conta do Covid. Então, assim, eu achei bem interessante essa nova formatação da NBB que eles fizeram por conta da pandemia aí. Acredito que vai ajudar bastante e tentar, de alguma forma, diminuir o contágio entre os atletas, comissões técnicas e tudo mais. E é importante bastante em consideração a proteção, a saúde de todos, né, com a aferição de temperaturas, com a questão das testagens e tudo mais. E só uma informação complementar também, né, o Guilherme comentou que começa amanhã, e o primeiro jogo é entre Campo Mourão e Fortaleza, né, que acontece às 5 horas da tarde. E também temos aí, né, você comentou sobre o favorito. Ao meu ver, o principal favorito assim, da CNBB, não tem como negar, é o Flamengo, né, que inclusive joga amanhã também contra o Minas. Acredito que seja uma equipe que possa trabalho para a equipe do Flamengo. Esse jogo vai acontecer às 8 horas da noite. O Greg trouxe bem o destaque, né, do Flamengo como um dos favoritos, e eu trago meu destaque assim, da NBB para as equipes, né, que estão compostas muito por jovens, né, essa aposta aí que vem fazendo, misturando um pouco de experiência com juventude para dar um gás, né, para essa NBB. Os times como Corinthians, Franca, Mogi das Cruzes, Paulistano e Pinheiros, né, adotaram um método aí semelhante entre elas, né, e fazem de tudo aí para formar os seus elencos, preparar jovens atletas aí para poder vingar, né, quem sabe na NBB, e apostando mesmo nessas joias da base para fazer um bom trabalho e quem sabe alcançar grandes coisas aí na competição. Vai ser uma disputa interessante, assim, principalmente por esse quesito, né? Enquanto o Flamengo, São Paulo, outras equipes apostam na experiência, né? Nos seus anfitriões, assim, né? As outras equipes aqui apostam mesmo na base, com tudo aí para tentar fazer uma boa competição. Bem como vocês disseram, né? Tem tudo para ser uma competição muito equilibrada. Na questão assim dos favoritos, como o Greg, você disse, né? O Flamengo aí é uma equipe sempre forte. A equipe aí do Gustavinho sempre é muito favorita, né? Justamente por ser um dos principais vencedores do NBB, mas também destacar aí alguns clubes paulistas, né? Inclusive 2 clubes que estão na final do Campeonato Paulista, que vai ser amanhã também, né? A decisão aí, que é justamente o Paulistano, né? Uma equipe muito forte lá do interior paulista, sempre chega muito bem, e a gente tem a equipe do Franca, que é a atual campeã paulista, a equipe do Elinho aí, tem jogadores muito experientes, como o Léo Dias aí, jogador até de seleção brasileira. Então, essas equipes, na minha visão, despontam aí como algumas das favoritas, mas sempre destacar equipes que podem surpreender. O próprio basquete cearense é um projeto que já está há bastante tempo aí no NBB, é uma equipe forte. Também destacar uma equipe nova, né, que está entrando aí, que é justamente o Cerrado, lá do Cerrado Basquete, né, que é uma equipe estreante, então a gente fica nessa expectativa de uma nova perspectiva também dessa equipe aí estreante no NBB. E por fim, só para encerrar aqui esse assunto de basquete, destacar, né, como eu disse, esse formato aí é todo pensando na pandemia, vale destacar que foi feito aí também, anunciado, né, nos últimos dias, todo um protocolo, né, de segurança, né, de testagem. Os próprios ginásios não terão público, como a gente já sabe, né? Então tem toda uma questão aí de testagem dos atletas, das equipes ali, da comissão, né, do pessoal que faz a transmissão. Então tá bem organizado mesmo aí o pessoal da NBB levando a sério aí esse novo modelo aí causado pela pandemia. É isso Guilherme, aí. apesar... Opa, pode falar, Vitor. Não, só falar que, apesar do certo equilíbrio que a gente espera assim, que a NBB tenha, os clubes, principalmente os menores, né, vão enfrentar muitos problemas com a questão financeira, né? A pandemia acabou trazendo consequências aí sérias para a questão financeira dos clubes, e muitos têm apostado justamente na base, né, como a gente vê no futebol e em outros esportes, né, um meio de poder enfrentar essas adversidades, né, e nem sem deixar também de fazer uma aposta, né? Quem sabe alguém vinga aí e represente bem a camisa da amarelinha. Sim,
como você disse, esses clubes apostam em joias da base e é bom para o basquetebol brasileiro, né? Porque, como você disse, pode surgir uma pérola aí, enquanto os clubes mais ricos, vamos dizer assim, sempre apostando nos estrangeiros aí, principalmente os americanos, né? Que são os principais aí atletas do basquetebol mundial. É isso aí, então. O Guilherme trouxe um apanhado do que vai ser NBB, favoritos, confrontos e tudo mais. A gente torce para que seja uma competição que dê tudo certo, para que não tenham infectados. É claro que é muito complicado que isso não ocorra, mas a gente torce para o melhor aí da competição que começa amanhã. Agora a gente segue com as informações de Caio Torres, que vai falar de Copa do Brasil, não é isso, Caio? Exatamente, Greg. Tivemos algumas surpresas, né, como a classificação do Cuiabá, a classificação do América Mineiro. E aí vamos fazer um rápido debate aqui sobre as quartas de finais, começando pelo jogo Palmeiras e Ceará, né? O Palmeiras que fará o primeiro jogo no Allianz Arena, em sua casa, na quarta-feira, dia 11, às 16h30, né? O Vozão, que veio de uma grande classificação em cima do Santos, com o gol do Vina, vem aí fazendo gols em todos os jogos, é realmente o destaque da equipe cearense. Do outro lado temos o Palmeiras agora com desfalques importantes, né? Como o Luiz Adriano, Felipe Melo, os meninos que foram convocados para a seleção brasileira. Eu queria saber de vocês como que vocês enxergam esse jogo, com o Ceará podendo surpreender, talvez assim conseguir um empate em 0-0 e vencer em sua casa no jogo de volta, como foi a exemplo do jogo do Santos. Eu não consigo cravar um classificado para esse jogo em específico, porque para mim está realmente bem equilibrado esse confronto, né? Além de ser mata-mata, né? Surpreendente em todos os jogos. Vai ser um confronto bem interessante, cara. Eu estava até, inclusive, comentando com o Vitor aí no boletim, no leitura da rodada, sobre o Palmeiras e também sobre o Ceará. O Palmeiras está com um treinador novo, né, Abel Ferreira, aí, que chegou, então os jogadores estão querendo mostrar muito trabalho para poder conseguir um espaço ali dentro do time titular. O Palmeiras vai bem forte para esse confronto, principalmente por estar dentro de casa. Por outro lado, um ponto que enfraquece a equipe do Ceará é a ausência do Vina, né? Acredito eu que ele não vai estar recuperado ainda da Covid, né? Acho que ele não vai ter testado negativo ainda, então acho que ele não vai para esse confronto. E também o zagueiro Eduardo Brock, que também está com Covid. O Vina, que foi fundamental para a classificação do Ceará, né? Que marcou o gol aí diante do Santos e fez com que a equipe avançasse para essas quartas de final. Porém, esse segundo confronto vai ser muito importante para o Ceará. Claro, o Vina vai ter já voltado, né? Então é uma peça fundamental para essa equipe aí do comandado do Guto Ferreira. O Ceará tem tudo para fazer uma boa partida logo nesse primeiro confronto, né? Justamente pela linha defensiva toda do Palmeiras praticamente estar fora do confronto, né? Muitos jogadores convocados. Felipe Melo ontem fraturou o tornozelo, só volta em 2021. Então tem tudo para uma casinha aí e apostar numa saída rápida, explorando aí os contra-ataques para poder alcançar um resultado positivo, já que na próxima semana, apesar dos reforços, como o Greg citou aí, da volta do Vina e do Eduardo Brock, né, que certamente estarão recuperados do Covid, o Palmeiras também já terão seus jogadores retornando aí da seleção, né, mesmo que um dia após os jogos da eliminatória, mas ele sempre vem com muita vontade, principalmente dependente do que acontecer nesse primeiro confronto. É muito equilíbrio, eu não vou palpitar dessa vez, eu acho que o Ceará tem boas condições pelos desfalques do Palmeiras, mas esse treinador novo aí, português, o Abel Ferreira, vem mostrando, pelo menos a início, que pretende fazer um bom trabalho e trazer alegrias para o Verdão. Eu concordo com o Vitor, eu também eu vejo... Pode seguir aqui? Pode ir, Bruno. Vai lá. Obrigado. Eu só queria dizer que eu concordo com o Vitor mesmo. O Ceará ele pode muito bem se aproveitar desses desfalques do Palmeiras e conseguir já garantir pelo menos um princípio aí de resultados, se sair bem nesse jogo de ida. E eu acho que é isso mesmo. Não dá muito para cravar nada, como novamente o Vitor disse, o técnico do Palmeiras está fazendo um bom trabalho nesse início dele, nesse início da história dele no Palmeiras. Mas eu acredito que o Ceará vai sim conseguir ali, se aproveitar um pouco desses desfalques do Verdão. Bom, eu também assim vejo um confronto bem equilibrado. Vejo até um pouco uma vantagem para o Palmeiras, né? Apesar dos desfalques e tal, mas
por ter mais camisa, por ter um elenco melhor, isso pode pesar no final. Então, eu vejo um leve favoritismo aí, 51-49, vamos dizer assim, nesse confronto. Mas o Ceará, como está bem focado aí na Copa do Brasil, né, que é a principal competição deles, em questão de título, em questão de visibilidade mesmo, então tem tudo para ser dois jogos, né, bem equilibrados e promessa de muita emoção. Exatamente. Dando sequência, temos aí outra surpresa, né? O Cuiabá enfrentando a equipe do Grêmio. O Cuiabá que conseguiu fechar a casinha e eliminar a equipe do Botafogo. O primeiro jogo será na quarta-feira também, no dia 11, às 19 horas. O primeiro jogo será na Arena Pantanal. O Cuiabá, que como eu citei, né, conseguiu eliminar o Botafogo, mas não fez um grande jogo, não fez um jogo brilhante. Assim. O Botafogo também tentou, mas não conseguiu furar a defesa. E aí temos o Grêmio, né, que é um time copeiro, já está aí chegando muito bem no Campeonato Brasileiro, conseguiu se recuperar, encontra-se com 30 pontos na tabela, e é tudo para ser o grande favorito e garantir a classificação até nesse primeiro jogo e no jogo de volta na Arena dos Grêmios, né? Eu acredito que... Pode seguir, Greg. Falar, Bruno. Tá bom, obrigado. Eu acredito que dessa vez eu possa me arriscar. A gente sabe que a gente não tem um histórico muito bom de palpite de resultado de jogo, né? Mas dessa vez eu posso me arriscar e falar que o Grêmio é pleno favorito para passar. O Cuiabá ele fez o jogo de um lance ali contra o Botafogo, né? Como o Caio disse, segurar depois. Mas eu acredito que não chega não. O Grêmio vai ganhar mesmo. Tem um elenco muito mais qualificado, tem um estilo de jogo melhor, então é isso. Eu acredito também, como o Bruno comentou aí, que o Grêmio tem mais qualidade para poder avançar nessa competição, nessa fase, nessas quartas de final, principalmente porque eu acho que o Renato não vai querer dar sopa, né, para os críticos aí. Então, acho que ele vai querer fazer ali um bom primeiro jogo, por mais que seja fora de casa, vai querer já chegar com a vitória, porque a gente sabe como é que o Renato é, né? E ainda mais agora com essas críticas que ele vem sofrendo aí. Claro que já está com 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas acho que o Grêmio é o franco favorito para poder vencer esse confronto e destacar também, inclusive eu até comentei no leitura da rodada, o Thurin, né, esse novo atacante que o Grêmio contratou aí, que tem tudo para poder fazer um grande papel aí nessa temporada pelo Grêmio. Além do Thurin, o Grêmio também contratou o Pinares, né, um meia chileno que jogava na Universidade Católica, né, ele que representa também a seleção chilena. Então, a diretoria vem reforçando o clube para poder dar condições de trabalho para o Renato, né, que a gente sabe que ao longo desses anos, com bons times, ele sempre chegou entre pelo menos os 4, né, de semifinal, mas vai pegar um Cuiabá que já contra o Botafogo encontrou muito desfalques, né, justamente por ter jogadores que já disputaram a Copa do Brasil por outros clubes, além de jogadores contundidos, etc. Não fez 2 bons jogos, né, jogou ali por uma bola, encontrou um Botafogo muito debilitado, assim, no quesito geral, não que não tenha merecido a classificação, mas vai pegar um Grêmio muito forte, muito copeiro, então é muito difícil, eu acho que já deu para o Cuiabá até nessas quartas de final. Eu também vejo assim, na verdade eu vejo um confronto mais desequilibrado. O Grêmio, na minha visão, é favorito, e principalmente porque o Grêmio sempre foca nas Copas, então vai entrar com tudo nesse confronto, mas não vou desvalorizar o Cuiabá, que tem seu valor, uma equipe que está fazendo um excelente futebol, né, um bom trabalho na Série B, e já eliminou o clube de Série A, então também tem seu valor, mas vejo aí o Grêmio bem forte nesse confronto. Boa, dando sequência, temos Internacional e América Mineiro. América Mineiro do Luiz está doido, né? Vem aí voando no Brasileirão Série B. O Internacional que vem voando também no Brasileirão Série A, é o líder da competição. Mas, por outro lado, acabou de perder o seu técnico, né? O argentino Rudê, que acabou caindo nesta segunda-feira, dia 9. O mais cotado para assumir o cargo é o Abel Braga, mas ainda não tem nada fechado, nada oficializado. O Inter vem assim, debilitado, né, com essa grande perca, enquanto o América está firme e forte com o Lisca doido no comando. Eliminou o Corinthians nas oitavas, né? Tem tudo para ser um grande jogo. O América que encerra em casa, jogando no Independência. Mais um jogo difícil, né, da gente conseguir cravar um classificado pelas essas questões que eu apresentei agora do Inter ter perdido seu técnico, ter aí a chegada de um técnico novo, até começar
a engrenar na competição, talvez jogue com o interino nessa quarta-feira, né, porque não dê tempo de escrever um novo técnico na competição. É aí uma situação em aberto, o Inter tem time, tem elenco, talvez possa surpreender. Apesar dessa situação adversa, assim, antes mesmo da presença do Kudê ou não, eu já colocava como um confronto bastante equilibrado, principalmente pelas ideias que o Lisca tem implantado na América. É uma equipe que tem muito ímpeto, que não tem medo, pode ser o adversário que for, né? Conseguiu passar pelo Corinthians. Claro que o Corinthians está numa fase muito ruim, mas é uma equipe que tem camisa, que tem o peso ali em competições como essa da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que o América tem grandes oportunidades de conseguir avançar nesse confronto. E, claro, agora esse ponto, né? A equipe sem um novo treinador, vai ter um interino sob o comando nessa quarta-feira. Então, assim, é um bom jogo para o América poder conseguir uma vantagem fora de casa. Acredito eu que o Inter vai com o mesmo estilo de jogo, não vai querer modificar nada, vai querer fazer o básico ali. Claro, vai estar jogando em casa, vai ter que ir para cima, buscar o resultado, mas o América tem tudo para poder surpreender nesse confronto fora de casa. Pois é, Greg, justamente por essa ausência do técnico, eu acredito que o Inter pode sentir e acabar entregando alguma jogada e dar um pouco de vantagem para o América Mineiro, né? Como a gente sabe, a sequência é muito importante para manter uma boa campanha e fazer um bom jogo. E acho que esse baque de perder o Kudê, que é um grande treinador, estava fazendo uma grande campanha, inclusive o Caio queria muito ele no Flamengo, agora que o Domenech saiu, né? Mas eu acho que o Inter vai sentir e vai ser um jogo complicado. Não posso cravar nenhum resultado, porque o Inter tem um elenco muito bom, mas eu acho que o Lisca vai aproveitar muito bem esse baque que o Inter vai sentir e vai para cima e vai complicar muito a vida da equipe gaúcha. Eu tinha o Inter como classificado, né, como favorito, aliás. Acho que o Inter tem mais time, é mais equipe do que o América, mesmo que o Lisca vem fazendo um bom trabalho na Série B. A gente sabe que na Copa do Brasil tem muito isso de tradição, mas agora com essa queda do Inter perde um pouco do rumo. E se vou usar uma frase aqui do Denilson no Jogo Aberto, né, zoando a Renata Fã, e se ficar 1-0 para o Internacional no Beira-Rio, lá no Independência, o América vira a partida e consegue classificação. E eu vejo muito isso, essa força, principalmente jogar dentro de casa, né, que o América tem, e tudo depende desse primeiro resultado aí. Se o América conseguir fazer um bom jogo, segurar o Internacional, e mesmo sem o poder, é um time muito agressivo, né, pelo elenco que tem, acredito que o América tem totais condições de fazer um bom confronto e, quem sabe, né, alcançar a classificação para a semifinal. Eu vejo assim um confronto onde a zebra pode aparecer, né? Se tem um confronto onde isso pode acontecer, é nesse do Inter e do América. O time do Lisca aí vai com tudo esperar o Inter que agora com a saída do Kudê pode sofrer assim, talvez não nesse confronto, né? Mas ao longo da competição, caso passe, pode ter alguma consequência. Então eu vejo um confronto onde o América Mineiro pode aí surpreender, mas apesar disso, o Inter ainda é o favorito. Vamos ver se isso se concretiza, né? Só fazendo um adendo, a preleção é muito importante, principalmente nesses jogos de mata-mata, né? Como o Vitor citou o exemplo do jogo aberto, né, após a eliminação do Corinthians, o técnico do América foi um dos convidados a ser entrevistado no jogo aberto, e ele falou que na preleção, antes do jogo, ele conversou com seus jogadores e falou que o Corinthians era um time que estava em construção, que os jogadores estavam parados, eles estão voltando agora a serem utilizados com mais frequência, então isso dava um gás a mais para a equipe do América ir para cima do jogo. É uma estratégia que o Lisca pode utilizar nesse confronto, né, alegando que o Inter perdeu o seu técnico, como o Recla citou, está aí meio perdido, não sabe, talvez não consiga saber o que fazer durante o jogo, algum esquema tático diferente, então o Lisca pode usar muito bem esse papel na preleção para conseguir dar mais garra ao seu time e fazer um grande resultado fora de casa, né? O que também o Diniz pode usar nesse próximo jogo que eu vou citar agora, entre Flamengo e São Paulo, né? O Diniz pode citar o mesmo exemplo, o Flamengo que demitiu também nessa segunda-feira, dia 9, o seu técnico Domenech Torrent, o espanhol não aguentou as péssimas atuações, né, as goleadas sofridas diante do próprio São Paulo, diante do Galo na última rodada.
E também esse sério problema que tem na defesa, na minha visão, muito por conta da ausência do Rodrigo Caio por lesão. Não vejo que foi um erro, assim, tecnicamente, do Domi ao escalar. Ele escalou realmente os jogadores que ele tinha. Mas o Rodrigo Caio é realmente um grande líder na zaga, ele juntamente com o Diego Alves, não colocando a culpa no Neneca, mas o Diego Alves é um grande líder dentro de campo. Então, se ele vê um posicionamento errado, ele vai cobrar dos seus jogadores, coisa que o Neneca não faz até por ser jovem e etc. Né? Então, essa ausência de Diego Alves e Rodrigo Caio na zaga do Flamengo afetou muito e que, na minha visão, é o prejudicial para ele tomar tantos gols assim. O São Paulo, que não tem nada a ver com isso, tá aí com o Brenner fazendo gols em todos os jogos, né? Juntamente com o Luciano, é uma grande dupla no ataque. Na minha visão, até pelo o técnico, o Flamengo ter perdido o técnico, tem aí em vista o Rogério Ceni, mas ainda não é nada oficial também, a exemplo do Abel no Inter. Para mim, o São Paulo é o franco favorito à classificação nesse jogo. Mas assim, o Flamengo tem todo o seu elenco, né? Tem aí a volta do Gabigol, mas também tem grandes desfalques, como o Pedro, como o Everton Ribeiro, que estão na seleção, como o Rodrigo Caio, que eu citei, que ainda está lesionado, o Arrascaeta ainda está lesionado, e também o Diego Ribas, lesionado. Então, aí, são grandes desfalques nesse primeiro jogo, que será na quarta-feira, às 9h30 no Maracanã, e o jogo de volta no dia 18 no Morumbi. Na minha visão, o São Paulo é favorito, mesmo que seja 52% a 48%. Eu tô com você, Caio. Eu acredito que o São Paulo realmente é pleno favorito, porque a gente já falou que o Palmeiras estava desfalcado por conta de jogadores lesionados e o Inter que ia sentir a ausência do técnico. O Flamengo está com os dois problemas. Então, realmente é uma situação muito complicada para a equipe rubro-negra, né? E por mais que tenha ainda peças de muita qualidade, realmente esses problemas vão ser sentidos e inevitavelmente vai afetar como vai rolar o jogo. É inevitável. E a equipe do São Paulo, como você bem disse, também não tem nada a ver com isso, vai para cima e vai tentar conseguir o resultado. E eu acho que vai conseguir. É um duelo de gigantes, né? Flamengo e São Paulo aí, um grande confronto, ao meu ver, o maior confronto dessas quartas de final aí. E o Flamengo enfraquecido agora também, sem a presença do Domi. A defesa não tem ali uma sincronia, a gente não consegue perceber uma leitura próxima de todos os defensores ali do Flamengo, como foi no ano de 2019, né? Uma defesa muito bem sólida. A gente pode, ao meu ver também, eu consigo enxergar até algumas falhas bobas, inclusive do Felipe Luiz, um lateral muito experiente da equipe do Flamengo. Caio apontou muito bem a presença de Diego Alves e Rodrigo Caio, que são pilares da defesa do Flamengo, muito importantes, também no ano de 2019. E, por outro lado, o Flamengo, que é uma equipe que tem maior tradição na Copa do Brasil, né? O São Paulo não tem nenhum título, o Flamengo já acumulou 3 títulos, né? E uma informação quente aqui que saiu há meia hora atrás no Globo Esporte, o Ceni e a sua comissão levado aí para o Rio na manhã dessa terça-feira. Então a gente fica ligado, né, para mais informações. Ao meu ver, é um confronto bastante aberto, porque é um jogo de mata-mata, então a gente pode esperar de tudo. Então, assim, e destacar pelo lado do São Paulo também, né, os jovens da base do São Paulo aí, o Brenner fazendo gol a rodo, colocando o Pablo no banco, o Pablo que chegou com uma expectativa enorme para o ataque do São Paulo, mas ao meu ver é um confronto bastante aberto, 50-50, apesar da questão da defesa do Flamengo, e tirando aí esse confronto de 4-1 para São Paulo, que ao meu ver não é parâmetro para poder analisar esse confronto de Copa do Brasil. Eu vejo um São Paulo enfrentando uma equipe muito debilitada, assim, vou estar emocionalmente, né, porque o Flamengo vem aí de 2 derrotas por goleada no Brasileiro, apesar da classificação na Copa do Brasil, perdeu seu treinador, tem peças importantes servindo nas seleções, além dos desfalques por lesões, mas ainda assim, apesar disso tudo, eu vejo o Flamengo como favorito à classificação, justamente por um São Paulo que é muito forte, mas ao mesmo tempo é muito fraco. O Diniz não, é muito inconstante, então, ao mesmo tempo que o São Paulo meteu 4 no Flamengo, o Flamengo pode também fazer 4 no São Paulo, mesmo com essas peças, porque o São Paulo é um quebra-cabeça que ninguém consegue definir, né, as ideias do Diniz assim, para a equipe tricolor. Teve dificuldades para vencer o Goiás, então não faz grandes atuações, né? Faz atuações convincentes, né? Também está eliminado da Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana, apesar de vir bem,
no Campeonato Brasileiro, com uma sequência de jogos. Confronto de mata-mata é sempre diferente do pontos corridos, né? Tudo depende aí dos dias dos atletas, né? Eu vejo o Flamengo como favorito, apesar desse São Paulo, né, ser o segundo melhor ataque do Brasil, só perde para o Flamengo, que é o primeiro, mas também com muitos desfalques. É um jogo aberto, enfim. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas vamos ficar de olho, que é um dos grandes, como o Greg citou, é o melhor confronto aí, o grande confronto da Copa do Brasil nessas quartas de final. Só um comentário rápido aqui, antes do Guilherme falar, acredito que ele vai falar algo aí. Se por um lado a gente tem um São Paulo, um Flamengo com uma defesa bem fragilizada, a gente tem também, em cima do comentário do Vitor que me fez recordar aí, uma defesa bem complicada do São Paulo também. Não está tudo ajustado lá para eles na defesa também, não. Então vai ser um confronto bem aberto, como eu já destaquei aqui. Assim, só para encerrar esse assunto, aí eu gostaria de destacar que eu não vejo o Flamengo fragilizado nesse confronto. Vejo um Flamengo que vai chegar firme, porque o Flamengo tem um elenco para isso, apesar da mudança de treinador aí, que tudo indica que vai ser também, né, o novo treinador Rogério Ceni. Eu acho que o São Paulo não passa essa confiança toda de favorita, uma equipe que oscila bastante, principalmente na defesa. Então eu vejo um confronto aí muito equilibrado e que promete aí ser o grande confronto dessas quartas de final. É isso aí, então, pessoal. Apanhado geral da Copa do Brasil, dessas quartas de final. Quarta-feira vai bombar. A gente fica ligado aí. Claro, vamos trazer as informações para vocês ao longo da semana. Agora a gente pula para o Vitor Heckler, que vai falar de futebol capixaba, não é isso, Vitor? Destacar atletas capixabas aí. Exatamente, Greg. Não vou falar exatamente do futebol capixaba, mas de nomes capixabas que representam o estado no beach soccer. Vou falar do título do Flamengo na Copa do Brasil de beach soccer, que aconteceu em Recife, no Pernambuco. As rubro-negras enfrentaram Ceilândia, a equipe de Maníacos e Pernambucano na primeira fase, venceram os 3 confrontos. E na semifinal derrotaram o Sampaio Corrêa, chegaram à final para enfrentar o seu arquirrival, o Vasco da Gama, né? E não deu outra. As meninas, as capixabas aí, que contam ao todo 7 jogadores capixabas pela equipe do Flamengo, são elas Letícia Vilar, Letícia Lopes, Noelle Bastos, Bárbara Colodete, Flávia Lemos e Thay Costa, além de Nicole Rocha, né, que defendem as cores do Mengão. E pelo lado Cruz Maltino também temos presença capixaba aí na equipe carioca. Silvana Souza e Jéssica Mendonça integram a equipe Cruz Maltina. A final foi muito equilibrada, por incrível que pareça, no futebol de areia, eu nunca tinha visto, sinceramente, um placar por 1-1, né? Então foi a equipe aí, um jogo de bastante equilíbrio, com muitas chances para os dois lados, as capixabas aí mandando muito bem, e no tempo normal prevaleceu o empate, né? E nos pênaltis, as rubro-negras alcançaram o título. Eu trouxe essa informação justamente porque o Espírito Santo é um celeiro de craques do futebol de areia. No masculino, nós temos Bruno Xavier, Buru, entre outros tantos. E agora, no feminino, a gente vê essa crescente, né? Muito importante ressaltar os meninos, e principalmente de capixabas, representando muito bem grandes equipes do nosso cenário nacional, né? Então, é muito importante esse desenvolvimento dessas atletas, né? Para quem sabe alcançar coisas maiores ainda e serem representadas melhores ainda, né? Em outras competições, levando o nome, a bandeira do Espírito Santo para fora do estado, no Brasil em geral, o que for, né? Eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam dessa participação dessas meninas na Copa do Brasil de Beach Soccer, né? E a relevância dessa conquista, principalmente pelo lado do Flamengo, que conta com 7 atletas para o nosso estado. É justamente isso que eu ia falar, Vitor, a importância do Espírito Santo, né, no futebol de areia, também no vôlei. A gente vê o Mamute aí, o André Schmidt, que eu sempre trago aqui, falando que eles conquistaram uma medalha ou outra, seja de ouro, de prata, enfim. O Espírito Santo tem muita força dentro da quadra de areia, assim, né? A gente tem também grandes nomes no futebol jogado dentro de campo mesmo, no gramado, mas, assim, falando especificamente do futebol de areia, a gente tem esses grandes nomes que você já citou, o Bruno Malias também, né, que é um grande nome aqui do nosso estado. A gente não tem tanta representatividade assim, a gente não tem tanta visibilidade que merece ter, porque a gente tem muitos nomes muito importantes para a história do futebol de areia, por exemplo, e também para a história do vôlei de praia. O Mamute, por exemplo, foi campeão olímpico, tem medalha de ouro, e a gente não tem essa tanta visibilidade assim, mas a gente merece muito ter.
Foi um grande título assim do Flamengo, né, no beach soccer. Aí, como você citou, temos grandes atletas assim como o goleiro Mão, inclusive a gente tem uma live sub bacana aí com ele no nosso Instagram. Vocês podem conferir quando vocês quiserem. O futebol capixaba sempre foi grande formador de jogadores, né? Seja no futebol de quadro, seja no futebol de areia, seja no futebol de campo. É muito bom assim a gente ver o nosso cenário capixaba de volta assim a grandes ligas e revelando grandes jogadores como o Record trouxe para a gente. É isso aí, então, pessoal. Informações que o Vitor trouxe dessas atletas aí do futebol de areia feminino, atletas que a gente torce para que tenham um futuro brilhante aí dentro das quadras de areia. E fala aí, Vitor. Não, mudando um pouco de assunto, só para encerrar, eu queria trazer uma notícia ruim, assim, o Vila Nova, ele perdeu, né, para o Goiás na rodada passada, né, e nessa rodada agora perdeu para o Vasco novamente, enfrenta o Botafogo nessa sexta-feira, mas não tem chances mais de classificação para a próxima fase, fica aí a nossa tristeza, né, pela campanha ruim, assim, da equipe, né, a gente que tinha muita expectativa quanto ao Vila Nova, né, e fica aí para a próxima, né, o Vila Nova que tem totais chances de ser campeão estadual e novamente representar o estado em uma competição nacional. A gente tinha colocado Vila Nova aí, né, como uma das equipes que poderiam classificar, mas infelizmente teve esses tropeços. Eu tive acompanhando também os resultados da equipe, mas a gente torce por melhoras da equipe aí nesse campeonato capixaba, para que possa conquistar o título, ter mais eficiência aí nessas competições tão importantes, para que possam conseguir avançar, quem sabe no próximo ano aí. Mas a gente torce muito para a equipe feminina aqui do Espírito Santo. A gente segue então com nossas informações, finalizando como sempre com o vôlei. Vou falar para vocês aí do vôlei de quadra e também do vôlei de praia. O vôlei de praia inicialmente aí a dupla, tivemos duelo olímpico novamente, assim como tivemos na primeira etapa do circuito brasileiro Open, né? A medalha de ouro ficou novamente com Ana Patrícia e Rebeca, que venceu por 2-0 Ágata e Duda. Essas duas duplas aí representam o Brasil em Tóquio. E também tivemos mais uma medalha de bronze para Thalita e Carol Solberg, que venceram por 2-0 a dupla Tainá e Vitória. Lembrando vocês que a terceira etapa do masculino vai acontecer agora essa semana, do dia 12 ao dia 15 de novembro. Ficamos ligados aí, então, para trazer essas informações para vocês. São muitas medalhas, muitos títulos acontecendo nesse início de temporada do voleibol. Temos agora também a informação do Praia Clube, o Praia Clube que venceu novamente o Sesc Flamengo, que a gente vem frisando aqui, que é uma equipe em construção e está muito firme nessa construção com o Bernardinho. Perdeu mais um título para o Praia Clube, já era de se esperar, era uma equipe que tem mais elenco, que tem mais história no voleibol. O Sesc Flamengo, ao longo dos anos, com certeza vai construir isso aí. Então, a equipe do Paulo Coco venceu por 3-1 a equipe do Bernardinho. Destacar novamente aí Fegaray, um dos grandes nomes do Praia Clube aí, entre outras atletas, mas é claro, muito importante ver essa presença do Sesc Flamengo nessas finais aí, equipe que tem tudo para crescer e principalmente nessa Superliga chegar longe aí, Superliga feminina e masculina que já se iniciaram, e vou trazer informações para vocês em breve aí desses jogos que estão acontecendo. Então é isso, pessoal, voleibol aí, muito voleibol para a gente. No vôlei de praia, destacar a Rebeca, né, que foi eleita a melhor jogadora da final. E falar sobre a Carol Solberg, Greg, eu queria saber de você se você acha que aquela polêmica toda envolvendo o posicionamento político dela, né, se tem alguma influência diretamente nos resultados, visto que ela não chegou na final do campeonato agora, no circuito, e ficou somente com o terceiro lugar. Eu queria saber se tem uma influência, assim, visto que ainda não foi definido nada quanto à punição dela e etc. Então, ela vai sofrer uma punição, né? Acredito que ela não vai conseguir um recurso, assim, porque é uma situação bem complicada, né? Mas ela até já contestou, falou que se ela falasse Bolsonaro mito, nada teria acontecido, né? É uma situação bem complicada mesmo. Eu não duvido disso também, não, mas enfim. Eu acredito que isso não tenha atrapalhado o rendimento dela, por ser uma atleta de ponta já ter muito histórico no voleibol, no vôlei de praia, né? Mas assim, eu acredito, inclusive, que que ela sofreu muito ataque nas redes sociais. Quem viu
quem pôde acompanhar viu muito isso nas redes sociais. Ela sofreu muito ataque. A mãe dela também está sempre do lado dela. A mãe dela, que já foi ex-atleta de vôlei de praia, está sempre do lado dela, apoiando as causas dela também. Mas eu acredito que por todo esse histórico que ela tem, por toda essa importância que ela tem no voleibol, isso tenha empurrado ela, dado mais gás para ela nas competições, para inclusive mostrar que ela está lá, né? Que ela consegue conquistar essas medalhas, apesar de tanto ataque que ela sofre na internet. É isso aí. Greg, Opa, pode falar, Guilherme. não, só falando um pouco aí do vôlei feminino, né, da final aí com o Praia Clube, eu queria saber, assim, né, que eu tava vendo que foi um jogo mais equilibrado, o Flamengo até conseguiu vencer um set, mas o Praia é realmente o principal clube aí, muito forte. E eu queria saber de você, tendo em vista aí já que a Superliga começou, qual seriam os principais destaques aí de cada equipe, tanto do Flamengo quanto do Praia, assim, para ficar de olho? Se tem alguma atleta, qual dessas aí que, sim, pode o torcedor, né, ficar de olho? Sim, Guilherme. Então, como eu já falei, né, pelo lado do Praia Clube aí, a gente tem a Fegaray, que é uma atleta muito importante, tem histórico em seleção brasileira e tudo. Ela é o pilar, ao meu ver, assim, dessa equipe do Praia. Pelo lado do Flamengo, a gente não tem nomes muito fortes a se destacar assim, porque são atletas, apesar de serem experientes, são de segundo e terceiro escalão. Não são nomes bastante reconhecidos, porém, temos grandes destaques vindo das seleções de base. E, assim, são atletas também que não têm muito reconhecimento pelo lado do público, de modo geral. Inclusive, eu confesso que não recordo o nome dessas atletas, porque são atletas, para vocês terem noção, de 16, 17, 18 anos. Então, não são nomes que são bastante divulgados assim, mas acredito que eu destaco muito o Bernardinho, porque ele vai ser um grande construtor dessas atletas. Vai levar elas muito longe, assim, dentro da Superliga, principalmente. Então, acredito que essas atletas que vêm, principalmente essas que eu citei, né, 16, 17, 18 anos, que já fazem muito sucesso na seleção, porque não tem grande destaque assim, essas seleções de base, não tem muitas informações reveladas a respeito delas, mas pelo que eu consigo acompanhar, são jogadores que têm muita relevância dentro da seleção brasileira e que, acredito eu, com o Bernardinho, esse apanhado esse plus aí, né, que a gente pode assim dizer, vai fazer muito sucesso na Superliga. Saquei. Obrigado. Aí eu vou ficar de olho e também acompanhar o Fluminense, né? Que é o clube que eu tô. Sim, porque são muitos nomes novos para a gente poder acompanhar assim, até mesmo dessas atletas mais experientes. São atletas que o Bernardinho que conhece e acabou recrutando para a equipe. Então, assim, é claro, tem que ter um estudo maior para poder saber dos históricos dessas atletas, para poder de fato comentar com mais veemência. Eu confesso que não consigo recordar um nome assim, porque é uma equipe que teve uma formação, apesar de rápida, com muitos nomes que a galera não conhece muito, entendeu? Mas é só para o povo do voleibol aí ficar situado e ficar de olho nessa equipe do Bernardinho, que eu já venho falando há vários boletins aí. Mas Interessante. é isso então, pessoal. Vai ficando por aqui mais um boletim semanal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Fiquem ligados nas redes sociais do Leitura de Jogo, @leitura de jogo com 2 Os no final. Fiquem ligados. Agradeço aqui meus companheiros Bruno Camargo. Obrigado, meus amigos. Obrigado, galera que está assistindo. E não deixe de acompanhar a leitura de jogo em todas as plataformas que a gente está. É isso aí, Guilherme Barcelos. Obrigado, pessoal. É sempre um prazer estar aqui nessa cadeira comentando com vocês. Valeu. Caio Torres. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. É sempre bom gravar vários boletins com vocês. Eu só queria deixar uma citação aqui do nosso querido Flávio Bolsonaro, né, que em 2016 falou que o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Então a gente aguarda ansiosamente por 2022. E Vitor Heckler. Agradeço meus companheiros, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima.